Uma auditoria revelou que há indícios de que a construção de uma escola dentro do Museu de Arte do Rio foi paga à Fundação Roberto Marinho com dinheiro desviado da merenda escolar. É mais um dos 14 contratos públicos assinados sem licitação com a Fundação e que agora serão investigados. O trabalho de restauração dessa igreja no centro do Rio foi pago com dinheiro público. O prédio não colocava em risco quem frequentava o lugar. Mesmo assim, as obras que não eram urgentes foram feitas sem licitação pela Fundação Roberto Marinho. Em 2006, a Fundação recebeu da Prefeitura do Rio mais de 22 milhões de reais pelo serviço. Na época, César Maia administrava a capital. Se eu dispenso licitação sem um prévio trabalho e sem uma prévia justificativa, obviamente que há o direcionamento de possíveis licitantes. Isso fere o princípio da impessoalidade. Essa restauração é um dos 14 contratos suspeitos e sem licitação que a Fundação Roberto Marinho assinou com a Prefeitura. A instituição recebeu mais de 214 milhões de reais dos cofres públicos. O prédio que abriga a Pinacoteca também foi reformado pela Fundação. O contrato de 2010 foi assinado pelo ex-prefeito Eduardo Paes. Nenhuma licitação foi aberta e mais de 43 milhões de reais foram pagos à Fundação Roberto Marinho. Conhecida no país pelo trabalho na área de educação, a Fundação Roberto Marinho tem registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para exercer como principal atividade o ensino fundamental. Mas no Museu de Arte do Rio, a Fundação Roberto Marinho recebeu dinheiro público para ser responsável pelo projeto de arquitetura e execução das obras da Escola do Olhar, tudo sem licitação. Este contrato do museu foi um dos maiores assinados entre a Prefeitura do Rio e a Fundação Roberto Marinho, mais de 50 milhões de reais, e foi uma contratação direta. Segundo as investigações, parte dessa verba teria sido desviada da Secretaria de Educação. O dinheiro era exclusivo para a compra da merenda das escolas da rede municipal. Esse documento exclusivo é o comprovante de que mais de 32 milhões de reais foram retirados do salário educação e pagos à Fundação Roberto Marinho em 2011. A fonte, que a gente chama de fonte 107, hoje, atualmente, ela é usada para pagar a merenda escolar das nossas 640 mil crianças, que estão nas quase 1.000 unidades de ensino da Prefeitura. E na época desse contrato, o senhor está se referindo ao Museu do Rio, ela foi usada ali no custeio do museu. Então, se a sindicância encontrar irregularidade, ilícitos administrativos ou criminais, obviamente as providências terão que ser adotadas. A farra dos contratos sem licitação foi denunciada essa semana pela Prefeitura do Rio. Uma auditoria vai analisar o que foi pago à Fundação Roberto Marinho nas gestões anteriores. O resultado e toda a documentação serão encaminhados ao Tribunal de Contas. O Ministério Público não quis gravar entrevista, mas informou que, ao receber a documentação, vai avaliar se abre uma investigação de fraude em licitação e crime de corrupção. Em todos os acordos feitos com a Fundação, não há registros de emergência, o que, segundo a lei, dispensaria licitações. As estruturas não ofereciam riscos e, nesses casos, contratos públicos sem concorrência são ilegais. Podem ser caracterizados diferentes formas de erro ou diferentes tipos de ilícito, né? A improbidade administrativa é uma delas, mas não esgota. Você pode ir desde dano ao erário e responsabilização administrativa dos agentes, por exemplo.